Oi pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem. Aqui nós também estamos bem. E vamos lá começar mais uma aula, né? Primeiro, antes de nós começarmos a nossa aula, eu queria dar os meus parabéns aos meus alunos, que nesse dia 11 foi dia do estudante. Então, meus parabéns a todos vocês que se aplicam, que sempre estão aqui, que se esforçam para ter os bons resultados, tá bom? Então, ó, um beijo bem grande no coração de vocês, tá? A tia fica muito feliz e muito orgulhosa pelo empenho de cada um de vocês, tá? Continuem assim, porque a nossa educação, o nosso estudo é a maior riqueza que nós podemos ter. E eu costumo dizer que o nosso estudo, a nossa sabedoria é a única coisa que ninguém pode roubar da gente. É uma coisa que nós conquistamos com os nossos esforços, com a nossa dedicação, e ninguém tira da gente, tá bem? E é através da nossa educação que a gente pode chegar muito longe e conquistar todos os nossos objetivos, tá? Então, feliz dia do estudante para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar a aula do 9º dia, aula de português. E hoje, o nosso conteúdo de hoje, o nosso assunto é número do substantivo. Nós já vimos isso, a gente vai relembrar, e é fácil, não é difícil, a gente só tem que ter um pouquinho de atenção, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de número de substantivo, nós estamos nos referindo à quantidade, tá? Se é um ou se é mais do que um substantivo, certo? Então vamos ver aqui o exemplo que eu trouxe. O número do substantivo nós classificamos em dois, o singular e o plural, tá? O singular é quando nós temos apenas um substantivo. E aí a tia trouxe uma fadinha, uma fada. Então, quando eu tenho apenas uma coisa, um objeto, uma fruta, um substantivo, enfim, eu digo que ele está no singular, porque ele só tem apenas um. Tá bom? Olha como é fácil, né? Agora, quando eu tenho mais do que um, dois ou mais que dois, três, quatro, enfim, não importa, mais do que um, eu digo que o substantivo ele está no plural, certo? Então, eu tenho aí uma fada, então eu digo a fada, uma frase, por exemplo, a fada mora no jardim. A fada mora no jardim, é apenas uma fada. E no plural, eu já digo de outra maneira. Quando nós falamos ou escrevemos o substantivo no plural, nós temos que ter atenção que as palavras elas mudam. Elas sofrem uma alteração, letras são acrescentadas e outras letras são retiradas. É isso que nós temos que ter atenção e nós vamos ver ao longo dessa atividade de hoje, tá bem? Muitos dos substantivos, eles vão para o plural apenas acrescentando a letra S. Mas existem outros que nós temos que acrescentar O, E, T, U, S, outros é I, S, tá? Outros é A, O, T, U, S. Então, dependendo de como o substantivo termina, de como aquela palavra termina, vai variar o plural daquela palavra. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante, tá bom? Mas nesse exemplo que eu trouxe para vocês, que é a fada, que termina com a vogal A, o plural é apenas acrescentando o S. Por exemplo, eu disse agora há pouco, a frase, a fada mora na floresta, né? No jardim. A fada mora no jardim. Se eu tivesse várias fadinhas, não apenas só uma, mas muitas, 2, 3, 100, eu não vou dizer mais a fada, eu vou dizer o quê? As fadas moram no jardim, certo? Aí as palavras elas vão para o plural, tá bom? Então, vamos lá, vamos mais adiante e vamos ver agora a atividade que a apostila traz pra gente. Vamos lá? Então é isso. Na primeira questão, ele traz duas colunas e ele pede para nós marcarmos com X as palavras que estão no singular. Então, na primeira coluna eu tenho a palavra bares, coronel, freguês, funil. Na segunda coluna eu tenho camarões, casa, dente e jogos. E aí, eu digo, vamos lá primeiro, vamos resolver a primeira coluna, depois a gente resolve a segunda, tá bem? Eu digo o bares, né? O bares, ou eu digo os bares? Eu digo os bares, então é mais do que um, então essa aí tá no plural.
Coronel, eu digo o coronel ou eu digo os coronel? O coronel, então ela está no singular, é apenas um coronel. Freguês, apesar da palavra freguês terminar com S, mas ela está no singular. Se ela fosse no plural, eu diria fregueses. A loja está cheia de fregueses. Mas quando é apenas um, é freguês. Então a palavra também está no singular. E a desculpa. E a palavra funil, eu digo o funil ou os funil? Eu digo o funil, então também está no singular. Agora vamos para a segunda coluna. Eu digo o camarão, camarões, né? Desculpa. Eu digo o camarões ou os camarões? Os camarões. Então essa aí está no plural, não vamos marcar ela. Ele quer apenas as no singular. Casa, eu digo as casa ou eu digo a casa? A casa, então ela está no singular. O dente ou os dente? O dente, então também está no singular. O jogo ou os jogos? Os jogos, então ela está no plural. Então a gente vai marcar a palavra coronel, a palavra freguês, a palavra funil, casa e dente. Tá certo? São essas 5 palavras que vocês vão marcar com X porque elas estão no singular, tá? Agora vamos para a segunda questão. Vamos lá? Agora, nessa segunda questão, é um caça-palavra que ele trouxe bem legal, bem divertido. Ele pede para nós encontrarmos 4 substantivos que estão dentro desse caça-palavra e que terminam com ão. A-O-T-I-O, ão. E depois ele pede para nós escrevermos essas palavras colocando no plural. Aí ele dá uma dica. Essas palavras, elas deverão terminar com ões. Tá vendo? Já aconteceu aí uma mudança. Essas palavras que terminam com ão e não apenas com uma simples vogal, como por exemplo, se eu disser boneco, boneco termina com a vogal O. Como é o plural de o boneco? Isso, os bonecos. Se eu digo o chinelo, se eu tiver 2, como é que eu vou dizer? Isso, os chinelos. Se eu ver uma baratinha, como é que eu digo? A barata. Mas se forem várias, as baratas. Todas essas palavras que eu acabei de dizer para vocês são palavras que terminam com vogais, não é? Terminou com O, terminou com A. Então, quando as palavras terminam com vogal simples, elas apenas são acrescentadas um S, tá bom? Mas quando elas terminam com outras variações, aí o plural vai mudar um pouquinho. E aí, só a gente exercitando para a gente aprender e não errar, tá? Então, essa segunda questão, ele já traz palavras que terminam com ão. Palavras que terminam com a, o, tio, o plural não é apenas colocando o S. A gente vai fazer uma troquinha de letras. Ao invés de nós botarmos apenas o S, nós tiramos a vogal A e acrescentamos a letra E e o S. Então fica ONS, tá? Vamos prestar bastante atenção, que se você prestar atenção aí você não vai errar. Primeiro vamos procurar as palavras, né? Vamos lá, eu achei, e acredito que vocês também já acharam, a palavra estação, que mais? Limão, tubarão e coração. São 4 palavras que terminam com ão. Agora vamos fazer o plural. Da palavra estação, eu não vou escrever estações, não sei nem falar. Não, a gente vai trocar, a gente vai tirar o A, o O e o tio, a gente vai tirar e no lugar dele nós vamos colocar O-E-S, tá bem? Então vai ficar como estações. Na palavra limão, a mesma coisa, eu vou tirar o A, o O e o tio e vou acrescentar O-E-S e vai ficar limões. Tubarão vai ficar tubarões e coração vai ficar corações. Entenderam? Mudou, né? Porque o final da palavra é diferente, como a tia já explicou, tá certo? Agora vamos para a terceira questão e vamos ver o que é que a apostila traz pra gente. Vamos lá? Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer, só que as palavras, elas são diferentes.
São palavras que também terminam com ão, só que o final delas, o plural, aliás, a gente faz de outra maneira. Tá vendo? Como não tem como assim uma regra específica, é a gente exercitando para nós conhecermos como é que se faz o plural dessas palavras. Porque as palavras que nós acabamos de fazer na segunda questão também terminam com ão, mas o plural é ões. Aqui o plural já é ãos, já é acrescentando apenas o S. Naquela questão, na segunda questão, nós tirávamos o A, colocávamos um E e o S, não era assim? Aqui não, aqui a gente vai apenas colocar um S. Então, não tem como nós decorarmos todos os plurais de todas as palavras, porque são muitos, é impossível a gente decorar. A gente vai aprendendo, exercitando, fazendo treino ortográfico, para isso ir ficando na nossa memória. Para quando a gente precisar escrever, o nosso cérebro ter onde tirar lá do baú e como é que escreve aquela palavra para a gente não escrever errado, tá bem? Então vamos lá. Mais uma vez, é para nós encontrarmos 4 substantivos que terminam com ão. Então vamos lá. Nós achamos aí a palavra sótão, a palavra bênção, cidadão e grão. Foi? 4 palavras. Sótão, bênção, cidadão e grão. E agora nós vamos fazer o plural, orientando da maneira como ele está dizendo para a gente. Nós vamos fazer o plural apenas acrescentando o S no final dessas palavras. Se eu tenho sótão, vai ficar sótãos. Bênção, vai ficar bênçãos. Cidadão, vai ficar cidadãos. E grão, vai ficar grãos. Eu quero chamar a atenção para vocês na palavra cidadãos. Eu escuto muita gente falando essa palavra no plural errado. Eu escuto muita gente dizendo cidadãs, certo? Os cidadãos da cidade. Não é cidadãs, é cidadãos, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de você é para a palavra bênçãos. A palavra bênçãos, ela ganha um acento circunflexo na letra E, esse chapeuzinho aí, tá bom? Então o plural vai ficar, mais uma vez, sótãos, bênçãos, cidadãos e grãos, tá bom? Agora nós vamos para a 4ª questão. Vamos ver o que é que tem lá para nós fazermos, tá bom? Vamos lá? Então é isso, vamos lá. Para a 4ª questão, a apostila traz para a gente uma tabela com 2 grupos, né? Tem o grupo 1 e o grupo 2. No grupo 1, nós temos as palavras xícara, papel, boneca e menina. No grupo 2, nós temos corações, patinhos, fitas e relógios. E aí ele vai fazer algumas perguntas sobre essas palavras que estão aí nesses 2 retângulos, tá bom? Então vamos lá. Na letra A ele pergunta: em qual desses grupos as palavras estão no singular? É o grupo 1 ou é o grupo 2? Muito bem, é no grupo 1. Todas elas estão no singular, né? É apenas uma xícara, um papel, uma boneca e uma menina. É somente um substantivo de cada um, né? Em qual desses grupos, agora a letra B, em qual desses grupos as palavras estão no plural? Ou seja, tem mais do que um? É no grupo 1 ou no grupo 2? No grupo 2, né? A gente acabou de ver que o grupo 1 está no singular. Então, o grupo 2 está no plural. Letra C. Reescreva as palavras do grupo 2 no singular. As palavras do número 2 estão no plural e ele quer que nós escrevemos no singular, tá? Então, como é que vai ficar? Corações está no plural. Se eu tiver apenas um, como é que eu falo? Isso, coração. Um coração. Patinhos. Se eu tiver só um, eu digo patinho. Muito bem. Fitas. Vai ficar fita. E relógios vai ficar relógio, né? Muito bem, é isso mesmo. Agora vamos para a 5ª questão. Nessa 5ª questão, ele traz algumas palavras
É muito interessante essa quinta questão. Eu diria até que ela é uma das mais importantes de toda essa atividade que a apostila traz para a gente hoje. Porque ela abrange várias palavras que terminam, que fazem, aliás, o plural de formas diferentes. E isso é muito bacana, porque aí vocês vão ver, vocês vão ter a oportunidade de estudar um pouquinho aí em casa e observar que as palavras, elas terminam, o plural delas são diferentes, não são todos iguais, como a tia já vem dizendo isso desde o início da nossa aula de hoje, né? Então, isso é muito bacana. Então, ele diz assim, observe os modelos e continue completando o plural, tá? Então, primeiro, ele dá o exemplo e depois a gente continua. E observem que cada exemplo desse, cada retângulo que tem um exemplo, é um plural diferente. Vocês observaram? Eles não se repetem, eles são diferentes. Alguma coisinha muda de um para o outro. E isso é muito bacana, isso é muito legal, tá? Então, vamos lá. A gente vai corrigindo aqui, eu vou resolvendo junto com vocês. E vocês vão fazendo as correções se for necessário. Se você tiver resolvido e tiver feito alguma coisa de uma maneira não correta, você apaga e corrige direitinho aí. Não deixa a sua apostila errada, tá bom? Então, vamos lá. Nessa primeira aqui, ele diz o seguinte. Deixa só eu ver aqui uma coisa. Só um instante, pessoal. Pronto. Vamos lá. Eu tenho aqui. O primeiro exemplo, ele dá o professor e o plural fica os professores. O que foi que mudou da palavra professor para a palavra professores? O que foi que mudou? Acrescentou um E e um S. A palavra, quando termina com R, como a palavra professor, a gente acrescenta um E e um S. E aí, eu queria pedir que vocês fizessem uma coisa. Eu queria pedir que vocês circulassem a letra R no final da palavra professor e também circulasse as letras E, S na palavra professores, para chamar a atenção a vocês quando vocês forem estudar, tá bom? Porque é isso que muda. Quando a palavra termina com R, toda palavra terminada com R, ela faz o plural acrescentando um E e um S. Vamos ver? Olha só. Eu tenho a flor. Flor não termina com R? Então, como é que eu digo plural? O plural. Como é que eu digo o plural? As flores. Eu acrescentei um E e um S. Eu não tirei o R, tá bom? A cor vai ficar como? As cores. O tambor, os tambores. Todas as três, o plural foi feito do mesmo jeito, acrescentando um E e um S, porque elas terminam com a letra R, tá bom? Vamos para o segundo. Agora é a palavra o jornal, que ficou os jornais. Então, eu peço que vocês circulem a letra L e as letras IS. Então, quando as palavras terminam com L, o plural é com IS. Vamos observar? O hospital, eu digo os hospitais. O pedal, os pedais. O varal, os varais. Tá certo? Terminam todas do mesmo jeito, com um I e um S. A gente tira o L e acrescenta um I e um S, beleza? O próximo, o trem, o plural fica os trens. Agora, eu peço que vocês circulem a letra M da palavra trem e as letras NS da palavra trens. Ou seja, quando a palavra termina com M de Maria, o plural é feito com retira-se o M e se escreve NS no lugar do M, tá bom? Vamos ver. O homem vai ficar os homens. Tira o M e acrescenta o N e o S. A nuvem, as nuvens. Tira também o M e bota o N e o S. A folhagem, as folhagens. Tá bom? Todas do mesmo jeitinho. Tirando o M de Maria e colocando o N e o S, tá? Agora, do outro lado, eu tenho o anel. Vai ficar os anéis. E aí tem uma observação além
do plural. Aparece também aí o acento agudo, que é esse tracinho aí em cima da vogal E, tá? Em todos eles é do mesmo jeito. Então, quando eu tenho vogal E mais o L, eu faço o plural com E, I, S, colocando o acento no E. Então, circulem aí, por favor, o E e o L da palavra anel e circulem também as letras E, I, S junto com o acento na palavra anéis, tá bem? E aí, o pastel fica os pastéis. Desculpa, primeiro é o papel, né? O papel, os papéis. O pastel, os pastéis. O carretel, os carretéis. Não esqueçam de colocar o acento agudo, senão fica errado, tá bom? Em cima da vogal E de cada palavra. O caracol. Caracol termina com OL. O plural vai ficar caracóis. Acento agudo em cima do O, tá bom? E aí eu tenho o sol, os sóis. O rouxinol, os rouxinóis. O anzol, os anzóis. Todos eles retira o L, coloca IS e o acento agudo em cima da vogal O, tá bom? E por último eu tenho o funil, IL, o final da palavra, vai ficar funis. Você só vai tirar o L e colocar o S. Então circulem o L da palavra funil e a letrinha S da palavra funis, tá bom? Então, barril termina com IL. Então eu faço o plural barris. Eu tiro o L e boto o S. Canil, canis. Cantil, cantis. Tá bom? Certo? Vocês observaram aí, ó, que nós tivemos a palavra jornal com a L, anel, EL, funil, IL e caracol, OL. São 4 maneiras de se fazer o plural de maneiras diferentes com a letra terminando com L, a palavra terminando com L. Jornal termina com L, anel termina com L, caracol termina com L, funil termina com L, né? Um vem junto com A, o outro com E, o outro com I, o outro com O. Então, os plural dessas palavras, os plurais dessa palavra, eles mudam, tá bom? Então, é isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Essa é a atividade de hoje do nosso material, mas nós vamos fazer um ditado, um treino ortográfico, porque hoje é dia de ditado, de treino ortográfico, nesse mesmo assunto de palavras no plural e no singular. O ditado será, eu vou dizer palavras no singular e vocês vão escrever no plural. Bastante atenção para essa atividade do material que nós temos aí, tá bem assim? Então é isso, pessoal. Essa foi o final da nossa atividade de hoje do nosso material, mas tem tarefa de casa, tá bom? Por hoje é só aqui da apostila, tá bom? Mas vai ter aí a tarefa de casa, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é só e até a próxima. Tchau, tchau!